Você já ouviu falar que imóvel financiado é um peso, uma dívida que vai te prender por décadas? Pois é. E se eu te dissesse que essa visão está ultrapassada e que você pode transformar esse peso numa fonte de renda passiva, mesmo antes de quitar o imóvel? Pode parecer ousado, mas milhares de brasileiros já estão fazendo isso. E o melhor, usando estratégias legais, simples e altamente lucrativas. Se você está pagando parcelas de um imóvel ou pensa em financiar um, este vídeo pode mudar completamente sua perspectiva financeira. Hoje você vai descobrir formas práticas e reais de ganhar dinheiro com um imóvel que ainda está no financiamento. E não estamos falando de nada ilegal ou mirabolante. Estamos falando de usar o que você já tem nas mãos para construir liberdade financeira de verdade. Seja muito bem-vindo ao canal Divulgar Dinheiro, onde a gente descomplica as finanças e mostra caminhos reais para você sair do sufoco e entrar no jogo da liberdade financeira. Aqui não tem enrolação. É conteúdo direto, valioso e com aplicação prática. Então já aproveita esse começo forte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você recebe os próximos vídeos e continua evoluindo com a gente. Agora vamos direto ao ponto. Como exatamente é possível ganhar dinheiro com um imóvel que ainda está sendo pago? A primeira estratégia é o aluguel tradicional. Isso mesmo que o imóvel esteja alienado ao banco, você pode alugá-lo legalmente. O contrato de financiamento não impede o uso do imóvel como fonte de renda. Muita gente acha que precisa quitar o imóvel primeiro, mas isso não é verdade. Desde que você mantenha as parcelas em dia e não haja cláusula específica no contrato impedindo o aluguel, algo raro, você está livre para alugar o imóvel. E por que isso é inteligente? Porque você pode estruturar um aluguel com valor maior do que a parcela do financiamento. Por exemplo, se a parcela mensal do financiamento é de R$ 1.200, mas o imóvel pode ser alugado por R$ 1.600, você lucra R$ 400 por mês, mesmo que ainda esteja pagando o banco. Agora pense comigo, se você conseguir manter essa estratégia por 12 meses, são R$ 4.800 entrando limpinhos no ano. Sem contar que, com reajustes e valorização da região, esse valor pode aumentar com o tempo. A segunda estratégia é o aluguel por temporada, especialmente em regiões turísticas ou próximas a grandes centros. Plataformas como Airbnb ou Booking permitem que você alugue o imóvel por dia ou semana, com retorno potencial muito maior que o aluguel mensal. Vamos imaginar que você alugue por temporada, cobrando R$ 200 por diária. Se conseguir 10 diárias por mês, já são R$ 2.000. Isso supera facilmente uma parcela de financiamento tradicional? Claro que isso exige gestão, limpeza e algum tempo disponível. Mas para muitos, vale cada segundo. Uma dica importante: invista em boas fotos, mobília básica e descrição atrativa no anúncio. Um imóvel bem apresentado gera mais reservas e pode se destacar mesmo em regiões competitivas. A terceira forma é através da sublocação estratégica. Sim, é possível alugar o imóvel e depois subdividi-lo para aluguel de quartos ou espaços. Isso é comum em cidades universitárias ou centros urbanos com alta demanda por moradia compartilhada. Ao invés de alugar o imóvel inteiro por R$ 1.600, você pode alugar 3 quartos separadamente por R$ 800 cada. Resultado, R$ 2.400 entrando por mês. Descontando a parcela do financiamento, sobra mais de R$ 1.000 de lucro mensal. Claro que para essa modalidade é essencial verificar se a legislação local permite e se o contrato de financiamento não tem restrições. Além disso, é fundamental fazer contratos com cada inquilino e manter a ordem no espaço. Outra oportunidade crescente é o uso do imóvel como espaço comercial temporário. Muitas marcas procuram locais residenciais para eventos, pop-up stores, estúdios de gravação, sessões fotográficas ou coworkings pequenos. Se seu imóvel tem localização interessante ou estrutura diferenciada, pode gerar uma renda significativa por uso pontual. Esse tipo de uso pode render entre R$ 300 a R$ 1.000 por dia, dependendo do espaço e da cidade.
E o mais interessante, não exige ocupação contínua, permitindo alternar com outros usos, inclusive pessoais. E ainda há a possibilidade de instalar painéis solares e vender energia excedente. Algumas regiões e programas permitem que, mesmo com imóvel financiado, você instale sistemas fotovoltaicos. Além de reduzir sua conta de luz, você pode gerar créditos de energia que são revertidos em economia ou vendidos. Uma forma indireta, mas eficaz de gerar renda. E estamos só começando. A seguir, vamos explorar outras formas inteligentes de gerar renda passiva com imóveis financiados, inclusive usando estratégias combinadas e casos reais de brasileiros que saíram do vermelho aplicando essas táticas. Na sessão anterior, você viu que mesmo com o imóvel ainda sendo pago, já é possível extrair renda. Agora, vamos aprofundar em estratégias combinadas e formas de aumentar ainda mais sua margem de lucro, mesmo que você ainda esteja longe de quitar a casa. Uma das combinações mais poderosas é juntar aluguel por temporada com serviços extras. Imagine o seguinte cenário: você disponibiliza seu imóvel pelo Airbnb, mas além da hospedagem, oferece serviços adicionais como café da manhã simples, lavanderia ou até transporte até pontos turísticos locais. Pode parecer algo pequeno, mas esses extras somam, e muito! Muitos anfitriões dobram a renda mensal apenas oferecendo pacotes personalizados para hóspedes. Outro exemplo inteligente é usar parte do imóvel para aluguel e outra para uso próprio. Isso é mais comum em casas com edícula, apartamentos com 2 dormitórios ou imóveis com áreas independentes. Você mora em uma parte e aluga outra, seja um quarto, um estúdio ou até a garagem. Um amigo que mora em Brasília transformou a área de serviço e o quarto dos fundos em uma kitnet independente. Resultado? R$ 1.200 de renda mensal extra, que cobre a parcela do financiamento dele quase inteira. E essa ideia pode ir além. Já pensou em transformar parte da sua casa financiada em espaço para coworking de bairro, estúdio de beleza, sala de terapias ou aulas particulares? A pandemia mostrou que os espaços físicos precisam ser flexíveis. Se você tem um cômodo extra com acesso separado, pode anunciar para profissionais autônomos que não querem pagar aluguel integral de salas comerciais, mas precisam de um espaço ocasionalmente. O retorno pode variar de R$ 50 a R$ 150 por dia, sem grandes investimentos. Uma estratégia poderosa que poucos conhecem é a valorização ativa do imóvel. Ao invés de esperar que o bairro valorize naturalmente, você pode tomar iniciativas que aumentem diretamente o valor percebido da propriedade e, assim, atrair aluguéis mais caros ou até uma revenda mais lucrativa no futuro. Como fazer isso? Com pequenas reformas estéticas, pintura nova, jardinagem de fachada, boa iluminação e fotos de qualidade. Um imóvel com esses cuidados simples pode ser alugado por até 30% a mais do que um imóvel idêntico sem manutenção. Isso vale ouro quando cada centavo conta, especialmente quando você ainda está pagando parcelas. Agora vamos falar de um caminho ainda mais estratégico: usar o próprio imóvel financiado como colateral para iniciar outra fonte de renda. Isso exige cautela, mas pode funcionar. Por exemplo, você pode utilizar parte do valor já pago no financiamento para acessar crédito com garantia imobiliária, como o Home Equity. Esse crédito tem juros menores do que empréstimos pessoais e pode ser usado para abrir um negócio, investir em aluguel de temporada ou montar uma franquia. Mas atenção! Só faça isso se você tiver um plano sólido e controle emocional para não comprometer seu patrimônio. Nunca use essa linha de crédito para consumo ou gastos supérfluos. Ela é uma alavanca, não um respiro. E ainda tem mais. Existe uma prática crescente no mercado chamada renda por permuta temporária, muito comum entre investidores. Funciona assim: você permite que outra pessoa use o imóvel por determinado período e, em troca, recebe um serviço, reforma ou outro tipo de vantagem, como um carro ou outro bem. Esse tipo de acordo pode ser informal ou com contrato, mas permite que o imóvel traga retorno mesmo quando você não quer ou não pode alugá-lo diretamente. Em cidades turísticas, é comum encontrar quem troque temporada por manutenção
Por exemplo, uma pessoa passa o mês em seu imóvel e, em troca, pinta o imóvel, cuida do jardim ou instala uma melhoria. Você economiza e ainda valoriza o imóvel. Outro formato de monetização indireta é o uso do imóvel como produção de conteúdo ou mídia local. Em tempos de redes sociais e YouTube, há demanda por espaços residenciais que sirvam de cenário para gravações. Um ambiente bonito, bem iluminado e com estilo pode ser alugado por hora para produtores de conteúdo, pequenas marcas ou influencers locais. Pode render entre 100 e 300 reais por diária, dependendo da estrutura. O segredo está em pensar além do uso tradicional do imóvel. Financiado ou não, o imóvel é um ativo real e, com criatividade, pode se transformar em múltiplas fontes de renda. E se você chegou até aqui, já merece saber. Na próxima sessão, vamos mostrar como planejar tudo isso de forma segura, legal e sustentável, evitando armadilhas, problemas com o banco e até conflitos com inquilinos. Além disso, vamos dar dicas práticas para calcular o lucro real das estratégias que você escolher aplicar. Fica com a gente, porque o que vem agora pode ser o que vai fazer você sair do vermelho e finalmente respirar financeiramente. Agora que você conheceu diversas estratégias para gerar renda com seu imóvel financiado, é hora de entender como fazer tudo isso com segurança jurídica e planejamento financeiro realista. Porque sim, é possível ganhar dinheiro mesmo com o imóvel ainda em nome do banco, mas só se você agir com inteligência. O primeiro passo é entender que o imóvel financiado, apesar de estar alienado, continua sendo seu bem de uso e de direito de usufruto. Isso significa que você pode alugá-lo, reformá-lo, gerar renda com ele, desde que não haja cláusulas contratuais que restringam esse uso, o que é raro. Mesmo nos contratos mais rígidos, as administradoras e bancos raramente interferem, desde que você esteja com os pagamentos em dia. Mas atenção! Isso não significa que você pode sair fazendo qualquer negócio sem documentação. Sempre que for alugar, sublocar ou até firmar parcerias, formalize contratos por escrito. Um contrato de locação simples, reconhecido em cartório, já oferece proteção para ambas as partes e mostra profissionalismo. Se for alugar por temporada, use plataformas como Airbnb, que já oferecem termos de uso com respaldo legal. O segundo ponto essencial é a organização financeira. Sim, o imóvel pode gerar renda, mas você precisa controlar os custos operacionais? Tenha clareza sobre o valor mensal da parcela do financiamento, custos com condomínio, IPTU, seguros e taxas fixas, manutenção regular, especialmente em aluguel por temporada, eventuais períodos sem inquilinos. Monte uma planilha simples, some as despesas e subtraia da renda que pretende gerar. Isso te dará o lucro líquido real, que é o que importa no fim das contas. Muita gente se engana com a ilusão do dinheiro bruto entrando. Mas se você ganha R$2.000 com aluguel e gasta R$1.500 com financiamento e manutenção, o lucro real é 500. Ainda assim, é lucro e pode ser reinvestido para amortizar o saldo devedor do financiamento ou aplicar em outros ativos. Agora, um ponto que merece atenção especial: a precificação do aluguel. Muitos proprietários erram ao cobrar um valor muito alto, achando que vão lucrar mais. Resultado: o imóvel fica vazio por meses, e imóvel vazio não rende nada, só gera despesa. Estude a região, veja quanto está sendo cobrado por imóveis similares, observe se há diferenciais no seu, como garagem, varanda, localização privilegiada. Se for alugar por temporada, acompanhe datas de alta e baixa demanda, use preços dinâmicos e ofereça promoções para reservas antecipadas. Se você quer ir além, considere contratar consultores especializados em renda passiva com imóveis. Hoje existem empresas que fazem toda a gestão para você. Cuidam do anúncio, da limpeza, da manutenção e repassam o lucro líquido no fim do mês. Isso é ideal para quem quer ganhar dinheiro com o imóvel, mas não tem tempo ou perfil para lidar com inquilinos e administração. Outra dica valiosa: use a renda obtida para amortizar o saldo devedor do financiamento. Muitos bancos permitem abater parcelas futuras ou reduzir o tempo total do contrato.
Isso pode representar uma economia de dezenas de milhares de reais em juros, encurtando o tempo que você levaria para quitar o imóvel. Ou seja, você transforma o imóvel em fonte de renda e, ao mesmo tempo, acelera a sua independência financeira. E se você realmente quiser turbinar seus resultados, comece a pensar em escalar essa lógica. Já imaginou ter 2, 3, 4 imóveis financiados, todos se pagando com a renda gerada por si mesmos? É assim que pensam os investidores de verdade? Eles não compram imóveis para pagar do bolso, compram imóveis que se pagam sozinhos e ainda deixam lucro. Claro, esse é um passo que exige estudo, planejamento e paciência. Mas começa exatamente como você está fazendo agora, com conhecimento aplicado. E para fechar, aqui vai uma dica de ouro. Crie um fundo reserva. Mesmo que o imóvel esteja gerando renda, imprevistos acontecem. Manutenção, vacância, inadimplência. Tenha sempre guardado o equivalente a 3 ou 4 parcelas do financiamento. Isso te dá segurança para atravessar meses difíceis sem entrar em desespero ou virar inadimplente. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like agora, porque isso ajuda o canal a crescer e a espalhar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, você já pensou em usar o seu imóvel dessa forma? Já fez alguma dessas estratégias ou pretende aplicar alguma? E claro, compartilha com aquele amigo ou familiar que está pagando um financiamento e ainda acha que o imóvel está parado. Mostre para ele que isso pode virar renda. Aqui no Divulgar Dinheiro, a gente acredita que o conhecimento liberta e, quando aplicado, transforma vidas. No próximo vídeo, você vai descobrir 7 tipos de renda passiva que funcionam mesmo enquanto você dorme. São ideias práticas que não exigem formação acadêmica, nem dinheiro sobrando, só vontade de fazer acontecer. Te espero lá!